Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da Escola do Avivamento. Deus abençoe sua vida, sua família. É um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, deixa a sua curtida, porque esse conteúdo vai te ensinar e vai te ensinar muito. Te faço também um pedido especial, eu não sei por onde você recebeu esse vídeo, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook ou alguma outra rede social. Eu te peço que vai no aplicativo do YouTube, por gentileza, procure Escola do Avivamento e segue o nosso canal, porque vai ter muito mais conteúdos para abençoar a sua vida e abençoar o seu ministério, tá bom? Essa parábola de hoje, ela é muito importante. Lembrando que nós estamos na série Parábolas do Reino, onde a gente vai estudar todas as parábolas que o Senhor Jesus nos deixou, tá bom? A primeira parábola foi a parábola do joio e do trigo, e essa de hoje é a parábola do grão de mostarda, tá bom? Eu tô aqui na minha mão com o grão de mostarda, vou chegar perto de você na câmera para ver se você consegue ver. Olha o tamanho do grão de mostarda, ó. Tá conseguindo ver? É bem difícil, né? Dentro desse saquinho tem um grão de mostarda. Olha como é pequena essa semente. E Jesus ensinou muita coisa sobre o grão de mostarda, ligando o grão de mostarda com a fé. O que podemos aprender com tudo isso? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá bom? A parábola do grão de mostarda. Já anota aí. Daniel, aonde que está essa parábola? Está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32, tá bom? Mateus, capítulo 13, versículo 31 e o 32. Fala assim, ó. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Somente esses dois versículos, tá bom? Então, o grão de mostarda, vou te mostrar de novo, ó. O grão de mostarda, uma das menores sementes que existe, ela pode se tornar uma grande árvore. Então, essa é a parábola do grão de mostarda. Daniel, o que eu aprendo sobre o grão de mostarda? Jesus está ensinando nessa parábola que a fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, não importa isso. Ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. A fé pode ser pequena, mas a sua atitude tem que ser grande. Daniel, o que eu aprendo na parábola do grão de mostarda? A primeira coisa, já anota aí, ó. A sua fé pode ser pequena, mas a sua atitude tem que ser grande. Eu já conheci homens de muita fé e pouca atitude, e homens de pequena fé com uma grande atitude. Não é um homem de grande fé e pouca atitude que vence na vida, ao contrário. Pode ser um homem de pouca fé, como o tamanho de um grão de mostarda, ó. Mas se ele tiver uma atitude grande, ele vai fazer diferença na vida de milhares de pessoas. Então a primeira coisa, não importa o tamanho da sua fé, importa o tamanho da sua atitude, tá bom? Já anota aí pra gente continuar. Quando Jesus fala sobre grão de mostarda, ele está falando de semente. O grão de mostarda que eu te mostrei, ó, é uma semente. Então, quando Jesus fala que a fé é como um grão de mostarda, ele está falando que a fé é como se fosse uma semente. Segunda coisa para você anotar: semente não se come, planta. Se a fé é como um grão de mostarda que está aqui, ó, um grão de mostarda, é uma semente. Semente não é para você comer, semente é para você plantar. Ah, Daniel, eu estou cheio de fé. A fé é uma semente para ser plantada. Não tem como só você comer a semente que é a fé. Fé é semente, semente é para ser plantada. Quantas vidas você tem ensinado a palavra de Deus? Quantas almas você tem ganho? O quão você tem ensinado a palavra de Deus nas suas redes sociais? Ou você tem muita fé só para você? Se tem só para você, tá errado isso, porque a fé é uma semente. Semente é para ser plantada. Não importa se seja na sua escola, na faculdade, na sua vizinhança, na sua cidade, aonde Deus te colocar, plante fé, incentive as pessoas, anime as pessoas, pregue o evangelho para as pessoas. Com isso, vai crescer uma nova plantação de homens e mulheres de Deus no nosso meio e em nossa volta, tá bom? Então, nunca esqueça isso. A fé é uma semente. Semente você não come, você planta, tá bom? Anota aí. Quando nós falamos sobre o grão de mostarda, a segunda coisa que eu falei para você anotar: semente não come,
semente se planta. Quando nós falamos sobre o grão de mostarda, essa parábola também, ligando a fé e o grão de mostarda, ensina 3 tempos da vida da humanidade. Primeiro tempo é o tempo da semente. Anote aí, ó, terceira coisa. A parábola do grão de mostarda me ensina 3 tempos da minha vida. Primeiro é o tempo da semente. Segundo é o tempo da árvore. E terceiro é o tempo dos pássaros. Por quê? Jesus começa a falar sobre semente. Depois ele fala sobre árvore. E depois ele fala que os pássaros virão e fazerão ninhos nessa árvore. Então ele está falando de 3 tempos. Semente, árvore e pássaro. Daniel, me explica melhor isso na parábola do grão de mostarda. Eu vou te explicar. O primeiro tempo, que é o tempo da semente, significa o tempo que você está plantado, está crescendo, mas ninguém te vê. A semente ninguém vê ela debaixo da terra, mas ela está crescendo. Esse é o primeiro tempo da sua vida. O segundo tempo é o tempo da árvore, onde você se torna descanso para muitos pássaros. Você cresceu, você é uma grande árvore. Os pássaros virão, fazerão ninhos em você. Os pássaros virão e se alimentarão do seu fruto. Ou seja, você se torna um descanso para os pássaros. Segunda coisa, segundo tempo, é o tempo da árvore, onde você se torna um descanso para uma geração. Tem muita gente aflita nessa vida, tem muita gente cheia de problema, tem muita gente cheia de dificuldades, mas quando as pessoas olharem para você, vai falar assim, cara, ele tem uma palavra para me entregar, ela tem uma palavra para me animar, ele tem uma palavra para me levantar, ela vai me motivar, você será um descanso para essa geração. Esse é o segundo tempo da vida da humanidade, nessa parábola do grão de mostarda. Terceiro tempo é o tempo dos pássaros, tá bom? O tempo dos pássaros é muito interessante. Olha se você está nesse tempo, ó. O tempo dos pássaros é o tempo de quem não planta nada e só vive na sombra dos outros. Forte isso, né? Na parábola do grão de mostarda é ensinado 3 tempos da humanidade. Tempo da semente, que eu já expliquei, tempo da árvore e o tempo dos pássaros. Daniel, qual é o tempo dos pássaros? Simples. Não planta nada e só anda na sombra dos outros. Será que você tem sido um cristão dessa forma? Onde você não tem espalhado a fé, não tem plantado e quer ser abençoado, só quer viver debaixo da sombra dos outros? Não. Eu desafio você a ser um semeador da fé onde você estiver, a plantar a fé onde você estiver. Se a fé é um grão é semente. Semente não é para comer, semente é para você plantar, tá bom? 3 tempos da humanidade, repetindo para você anotar. Semente, o que é semente? Onde você está plantado, está crescendo, mas ninguém te vê. A árvore, onde você torna um descanso para a geração. A árvore, depois que cresce, os passarinhos vêm, fazem ninhos, comem os seus frutos. A humanidade também come dos frutos. Ou seja, você se torna um descanso, você alimenta uma geração. Você descansa uma geração. Deus vai fazer isso na sua vida. As pessoas virão até você para falar assim, ó, ele tem uma palavra para mim, ela tem uma palavra de Deus para mim. As pessoas encontrarão um descanso através da mensagem que você carrega, tá bom? Anote isso. Terceira coisa é o tempo dos pássaros. Muito cuidado, porque o pássaro não planta e só anda na sombra dos outros, tá bom? Muito cuidado com isso. Esses são os 3 tempos da humanidade. Outra coisa que eu quero passar para você anotar, para a gente encerrar essa parábola. Os pássaros, né? Tem alguns passarinhos, eles vão numa árvore, pega ali um pedaço do fruto ali com a semente, ele vai para outro lugar. Porém, no meio do caminho, essa semente cai em algum lugar. Quando ela cai, ela vai crescer, porque é uma semente. Eu quero te dizer que tem uma mensagem muito importante dentro de você. Você carrega uma mensagem, você carrega um testemunho muito forte. Eu quero dizer que existem muitos pássaros, entenda isso como pessoas, tá? Existem muitas pessoas que vão ser impactadas com a semente que você está carregando. Esse pássaro que chega numa árvore, pega essa semente, e quando ele vai para outro lugar, essa semente cai no meio do caminho, esse pássaro é você. Esse pássaro é você, sabe por quê? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Então você vai na árvore que é Jesus, pega a semente, pegou a semente, você vai espalhar essa semente onde Deus te colocar. A mensagem que está dentro de você vai salvar a vida de muita gente. Ei, tem muita gente sofrendo, tem muita gente morrendo, porque você está de boca fechada. Você é um espalhador de sementes da palavra de Deus. Não pare, não retroceda. Deus te escolheu para ser um semeador da fé aonde Ele te colocar, tá bom? Por isso,
Não importa se a sua fé é do tamanho desse grão de mostarda. Deus te escolheu para impactar uma geração e é isso que você vai fazer, tá bom? Essa foi a parábola do grão de mostarda, que está em Mateus capítulo 13, versículo 31 e o 32. Anote tudo, envie esse vídeo para alguém. Nós precisamos espalhar a semente da fé para muita gente. Deus te abençoe.